fortes para o nosso Senhor. Meus irmãos amados, servos de Deus, filhos, se você puder tirar um pouco mais desse grave, eu fico muito agradecido. Nós estamos felizes, agradecidos a Deus por esta oportunidade tão linda que Ele nos concede de nos reunir como Igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro e preparada pelo Espírito Santo cada dia para adentrarmos as nações celestiais, onde estaremos para sempre com o Senhor. Já que alguns dos irmãos já estão em pé, inclusive os obreiros aqui, eu os convido à leitura do versículo que foi escolhido por essa igreja como base para as ministrações desta tão linda conferência. Josué, capítulo 1, versículo 9, qual já foi lido. Leiamos mais uma vez, referentemente. Assim nos diz a palavra do Senhor: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos, dando glórias ao nome santo do Senhor e colocando a sua mente receptiva a tudo quanto o Espírito Santo de Deus certamente ministrará ao nosso entendimento nesta noite. No dia 25 de novembro, precisamente às 8 horas da manhã, eu recebi um áudio da pastora Amélia, quem tem uma admiração desde que cheguei. Teve um tempo que eu era presidente da UPEL, eu me esforcei muito por ter a pastora Amélia conosco na época, e nesse áudio ela me dizia assim: me permita, pastora, usar suas palavras, pastor, nos dê a honra. Foi assim, né? Que está conosco ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu confesso, pastora, que eu me sinto honrado. Servir a Deus é uma alegria. Para isso Ele me chamou, e é algo que eu faço com muita satisfação, principalmente servir a Igreja de Cristo. Eu tinha apenas 12 anos e no dia do meu batismo Deus usou, na época, o presbítero Otávio Rendeiro de Jesus, hoje pastor, já jubilado. E no dia do meu batismo, aos meus 12 anos, Deus disse que eu seria o pastor da família Félix. Os tempos passaram, muitas coisas aconteceram em minha vida, e a grande verdade é que, na plenitude dos tempos, Deus, na sua fidelidade, fez com que eu me tornasse pastor. Hoje pastoreamos a Igreja Campo de Colheita. Eu, juntamente com essa esposa linda e abençoada, que estamos a uma caminhada há mais de 30 anos, e eu louvo a Deus pela companheira fiel e dedicada que Deus me deu. Então, pastora Amélia, Igreja de Cristo, constitui-se uma satisfação muito grande estar convosco nesta noite. Tenho a satisfação de ver meu cunhado, presbítero Jorge Marcelo, juntamente com meu sobrinho tão querido, Paulo Sósteres, e tenho a satisfação de vê-los servindo a Deus com alegria. Amanhã o presbítero Jorge Marcelo será o preletor, e certamente Deus o usará de maneira extraordinária para o crescimento na fé desta igreja. Quero parabenizar esse povo tão lindo
que Deus tem levantado aqui para, juntamente com a pastora Amélia e os seus colaboradores, obreiros, fazer esta obra tão linda, tão poderosa, que apesar da sua complexidade, aquele que nos chamou é que nos garante o êxito em tudo quanto fazemos. Não confiamos na nossa capacidade, porque quem somos nós diante da soberania, da grandeza do Senhor nosso Deus? Quero louvar a Deus pelos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, homens que Deus tem levantado para, nesses últimos tempos, dar continuidade à obra que o Senhor iniciou lá com a igreja primitiva. E eu diria que, na verdade, o Evangelho começou a ser pregado no Éden pelo próprio Deus, quando disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E hoje estamos aqui, meus irmãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, comprado por alto bom preço, e fazendo esta obra tão linda e poderosa. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, nós temos um texto muito poderoso, no qual nós vemos o próprio Deus se dirigindo a um homem. É tão bom saber que nós podemos contar com esse Deus tão maravilhoso, apesar da sua soberania, da sua grandeza. A Ele se apraz se dirigir ao homem. E eu sei que nesta noite Deus pode falar muito contigo. Não crie nenhuma expectativa no pastor Félix, mas crie, coloque toda a sua expectativa no que Deus pode falar com você. Eu confesso que de mim mesmo eu não teria como trazer uma mensagem que pudesse causar alguma transformação, edificação na sua vida, acréscimo da sua fé. Mas quando Deus fala, tudo acontece para a glória do seu nome, alegria dos nossos corações e o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Quem era Josué? Inicialmente, Oséias, um colaborador de Moisés, e é o próprio Moisés quem dá a ele esse nome Josué, nome esse que se relaciona muito com o nome Jesus. Jesus, aquele que, conforme o anjo trouxe o anúncio, ele se chamaria Jesus por uma causa muito nobre. Qual era a causa? O anjo diz: porque ele salvará os homens dos seus pecados. Moisés coloca o nome de Oséias, ele chama Oséias de Josué, e a partir dali, Deus certamente, na sua onisciência e conhecendo a dedicação de Oséias, então Deus já lança um olhar e um projeto no qual ele seria aquele que salvaria, que daria sequência à salvação do povo que esteve 430 anos escravizado no Egito por Faraó. Egito é a simbologia de um mundo que escraviza através do sistema, de um mundo que distancia os homens de Deus. Mas ali está Josué, agora ouvindo a Deus no início da sua missão. E nada melhor, meus irmãos, do que ouvirmos a Deus quando temos que cumprir o seu projeto na nossa vida. E jamais nós vamos ver que Deus usou alguém, que Deus chamou alguém para uma obra sem que primeiro tivesse um tratado com Ele.
nós vamos ver que Gideão está lá, fazendo a coisa certa no lugar errado, mas chega o Senhor lá e diz que ele era um homem valoroso, ele não reconhecia o seu valor, ele não via a sua família como uma família de expressão, mas Deus está olhando para ele dizendo: tu és esse varão valoroso. Aleluia. O apóstolo Paulo, antes de ser chamado, ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele era muito zeloso daquilo que ele queria. No entanto, Deus tinha algo muito nobre na vida do apóstolo Paulo. Então Jesus se manifesta a ele exatamente quando ele está indo perseguir o povo de Deus. Ele tem um encontro com Cristo, e quem tem um real encontro com Cristo jamais será a mesma pessoa. As coisas mudam, as coisas se transformam para a glória de Deus. Então ali o apóstolo Paulo é chamado para uma missão muito nobre. Aleluia. Meus irmãos queridos, se colocar à disposição de Deus é algo muito especial. E Josué, certamente ele já se colocava à disposição do Senhor, servindo a Moisés. Deixa eu te falar algo. O servir a água, não está alheio aos olhos de Deus. O que você faz para a obra do Senhor, isso está registrado nos anais celestiais. Deus está contemplando. Aleluia. Isso está sendo registrado, e a Bíblia diz que Deus não é injusto para não ver o trabalho das nossas mãos. Então Deus se manifesta a Josué, e ele começa dizendo: não te mandei eu. Ele mostra aqui que há uma determinação para a vida de Josué. E quando ele traz essa consciência, ele traz também conselhos que fortaleceria ainda mais as convicções de Josué. Por quê? Ele Josué, servindo a Moisés, certamente ele assistiu, ele presenciou grandes milagres, e através desses grandes milagres ele já conhecia o agir de Deus. Ele já conhecia, e coisa maravilhosa é buscar conhecer o agir de Deus. É até uma recomendação bíblica: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Eu posso conhecer a Deus na vida da pastora Amélia. Eu posso conhecer a Deus agindo através desta igreja. Eu conheço a Deus não somente quando Ele age na minha vida, mas eu posso ver Deus. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Existem tantas maneiras para conhecermos a Deus, e Josué então conhecia Deus no seu agir. Aleluia, confirmando o chamado dele na vida de Moisés. E aí Deus traz a consciência de que havia um mandato dele para a vida de Josué. Ele queria que isso ficasse muito claro, muito patente, muito evidente na mente de Josué. Mas ele traz aqui algumas condições que se fariam necessárias a Josué, para que ele alcançasse o êxito que Deus já havia estabelecido para aquele povo. E qual é a condição, em primeira instância, apresentada por Deus? Esforça-te. Aleluia. Não te mandei eu. Existe uma determinação divina para a tua vida. Mas esforça-te. O que é esforçar?
é aplicar uma energia além do natural. Quando nós vivemos, meus irmãos, fazendo somente aquilo dentro das nossas limitações, certamente nós estaremos limitando também aquilo que podemos alcançar. É bom lembrar que sempre podemos fazer um pouco mais. Sempre se pode fazer algo mais. Sempre pode melhorar aquilo que você acha que é bom. Eu disse para mim de colheita: não há nada bom que não possa ser melhorado. E Deus é um Deus de ascensão. Deus é um Deus de crescimento. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Então Deus é um Deus de aperfeiçoamento, Deus é um Deus de crescimento, Deus é um Deus de abundância. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes da obra do Senhor. Sempre pode fazer mais, sempre podemos ser abundantes naquilo que Deus nos confiou. Então Deus estava dizendo para Josué: esforça-te, aplica uma energia além daquilo que ele é natural. E quando nós aplicamos uma energia além daquilo que nos é natural, nós temos a certeza absoluta de que Deus estando conosco, nós alcançaremos, não para nossa glória, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, mas o sucesso é nosso. A glória é dele, mas foi você quem fez, porque Deus te chamou, Ele confirmou sua palavra na tua vida, Ele honrou a tua fé, e você chegou até aqui e tem ainda um caminho a prosseguir. O povo de Israel chegou até ali sob a liderança de Moisés, mas agora Moisés já não existia mais, e a obra de Deus não podia parar, o projeto de Deus não podia parar, precisava continuar. Ei, Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida, pastora Amélia. Deus tem mais para a vida dessa igreja. Deus tem muito mais, porque o projeto de Deus é avançar com coragem e determinação. Se você estiver determinado, Deus é contigo. Se você estiver corajoso, a Bíblia nos mostra os covardes que voltem. Então precisa ser corajoso. Precisa ser corajoso. Deus não conta com os covardes. Para avançar, tem que ter coragem e determinação. Então Deus diz para Josué: esforça-te, aplique uma energia a mais. Enquanto você estava com Moisés, essa é a compreensão que eu tenho, é o que eu aprendo aqui. Enquanto você estava com Moisés, a energia que você aplicava era como auxiliar, era como colaborador dele. Mas agora você sai, muda o status, você sai do colaborador para ser o líder principal sobre este povo. Então esforça-te, aplique energia acima do seu natural, do seu natural. Josué precisava saber disso. Se ele não soubesse disso, provavelmente ele ficaria com aquela postura que ele tinha, que ele teve até ali. Mas agora ele precisava mudar de status. Deus está mudando o seu status, mas Deus está mudando também a sua postura. Não dá para ser a mesma coisa quando Deus tem muito mais para você. Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar, Deus diz: vamos para o versículo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. Por que bom ânimo? Será que todo
Nós vamos ver o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Ele diz: amados, eu acho tão linda essa expressão, amados. O povo de Deus precisa amar. Quando se ama, cuida. Quando se ama, respeita. Quando se ama, acolhe. Quando se ama, acompanha. Então diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, nas quais escrevo a mesma coisa. Sabe por quê? As coisas de Deus precisam serem relembradas. A Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então ele diz: escrevo agora nesta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Sabe por quê, meus irmãos? Existe um bom ânimo, mas existe aquele ânimo, desculpa a expressão, meia boca. E com isso, deixa eu falar algo para os irmãos. Muitas vezes sabotamos a nós mesmos e deixamos que o nosso ânimo ele perca o seu equilíbrio. Outra vez vos exorto para que tenhais o ânimo sincero. Porque muitas vezes, meus queridos, nem sempre somos sinceros para conosco mesmo. Nós queremos servir a Deus com alegria, mas qualquer empate nós já desistimos. Ânimo sincero é aquele que você não se permite ser sabotado por nada. Me faz lembrar aqui um personagem bíblico. Quem já viu falar do filho pródigo? Todo mundo. Filho pródigo. O que tem a ver com o filho pródigo? Pastora Amélia, eu admiro muito aquele rapaz em alguns aspectos. Ele faz o que faz, mas a Bíblia diz que um dia ele caiu em si. Ele fez o que diz o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele fez uma introspectiva e ele diz: olha, eu estou em ruínas. Os empregados do meu pai têm mais do que eu. E aí ele faz uma proposta a si mesmo. Ele propõe a si próprio e diz: me levantarei e irei ter com meu pai. Chegando lá, eu vou dizer: meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como os seus trabalhadores. Só que o pai nunca vai receber um filho na condição de empregado. Filho nunca perde o seu lugar de filho, nem no coração do pai, nem na casa do pai. Principalmente aquele pai que representava o próprio Deus. Então, o que eu acho lindo desse rapaz é que ele propõe a si próprio e ele é honesto consigo mesmo. Então ele vai ao pai. E quando ele chega ao pai, e eu imagino pelo caminho o que poderia passar pela mente do filho pródigo: será que meu pai vai seguir? Será que eu digo? Será que eu? Quantas dúvidas pairaram sobre a mente daquele rapaz, mas as dúvidas não fizeram ele desistir do seu ânimo. As dúvidas não fizeram ele desistir da sua proposta. Ele teve um ânimo sincero para consigo. Ele não permitiu que o seu ânimo fosse sabotado pelas muitas dúvidas que certamente pairaram sobre a sua mente enquanto ele estava no caminho. E chegando lá,
ele diz ao Pai exatamente tudo quanto ele havia proposto. Ei, se nós não conseguimos ser honestos conosco mesmo, como ser honesto com o outro? Se eu não tenho ânimo nas minhas decisões para comigo, como eu vou ter o bom ânimo nas decisões para com Deus? Como? A proposta de Deus é: tende bom ânimo. A igreja está vivendo, e se ouve dizer muito isso, que esta igreja é a igreja do arrebatamento. Eu não quero afirmar isso, mas é o que se ouve bastante. E os sinais que Jesus deu como prenúncios da sua vinda estão acontecendo velozmente. Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Ou seja, o ânimo está se esvaindo. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. É não se manter no propósito quanto se manteve o filho pródigo. É não se manter no bom ânimo conforme Deus recomendou a Josué. Avançando com coragem e determinação. Avançando em fé, avançando em propósito, com coragem e determinação. Em segundo lugar, não passe-me, não passe-me, não esteja atônito com o que está acontecendo à sua volta. Deus diz para Josué, porque certamente muitas coisas aconteceriam pelo caminho. Então ele diz: olha, não passe, não esteja atônito. Muitas vezes as coisas geram incredulidade, ausência de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Então, não esteja atônito. Não permita que a incredulidade tome conta do seu coração, porque quando a incredulidade chega, certamente nos afasta do trabalhar de Deus. E Deus queria, como trabalhou na vida daquele povo, na instrumentalidade de Josué. Em terceiro, ou seja, agora em quarto, né? Ele diz: não te espantes. Não te espantes. Já viu a pessoa quando se espanta? Tem um choque. Geralmente traz medo. E o medo, pastor Amélia e pastor Daílton, geralmente paralisa as pessoas. O medo impede das pessoas avançarem. O medo tem levado muita gente a desistir de tantos projetos que seriam bênçãos em suas vidas. O medo de crescer. Crescer se dói, pastor. Crescer dói. Tem muita gente que tem um medo da dor do crescimento. E Deus diz: olha, não te espantes, não fique assombrado. Quanta gente que parou ministerialmente porque a responsabilidade lhe trouxe medo. Como seria Josué diante dos exércitos inimigos? Como seria Josué diante dos grandes desafios da caminhada até a terra prometida, se ele tivesse medo?
Então, não te espantes. E aqui ele termina esse versículo com uma informação que certamente era um antídoto para a vida de Josué diante de tudo quanto ele poderia enfrentar nessa caminhada. Qual é? Qual? Olha que coisa maravilhosa. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Ei, é Deus que diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus nunca contou com covardes, Deus sempre contou com pessoas corajosas. Deus conta um dia com um menino que chega diante do exército, do campo de batalha, e estava lá o exército do povo de Deus sendo afrontado por um gigante. Sim, era um gigante preparado para a guerra, mas como Davi mesmo disse: olha, você vem para mim com escudo, você vem para mim com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Quando nós estamos, meus irmãos, no Senhor, é Ele agindo em nós, aleluia, as barreiras caindo por terra, o nome dele sendo exaltado. Então Davi se enche de coragem, porque, aleluia, ele tinha um conselho com Deus. Ele olha para Golias e diz: rapaz, ele não tem conselho com Deus, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Então eu tenho compromisso com Deus, Deus está comprometido comigo e eu vou enfrentar essa peleja. Ei, se você está comprometido com Deus, se tranquilize, descanse no Senhor, se fortaleça nele e na força do seu poder, porque Ele quer te fazer vitorioso. Aleluia. Vida cristã é uma bênção, mas é uma dificuldade. Foi Jesus quem disse, queridos: sem mim nada podeis fazer. Nós não temos condição nenhuma em nós mesmos, mas quando olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, meus irmãos, isso nos torna gigantes, porque é por Ele. Ô querida, porque essa água está gelada, eu vou pegar essa daqui, em virtude da tosse. Obrigado. A água gelada me faz tossir ainda mais. Não estou desprezando o seu ministério, não, viu? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado. Então, quando olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quem já venceu por nós, então nos tornamos gigantes espirituais diante das afrontas do nosso inimigo. Sabe o que é que ele quer? Te fazer parar. É nos fazer parar. Ei, mas não dá para parar. Precisamos continuar avançando com determinação, com coragem. E o que nos dá coragem é saber que Ele já venceu. Mas, meus irmãos, é bom saber, aleluia, que Deus nos chama, mas Ele nos apresenta o conteúdo desse chamado. Aleluia. Quando Ele nos chamou para a salvação, qual é o conteúdo da chamada? A salvação, vida eterna, libertação do pecado, nome escrito no livro da vida, aleluia, garantia de ocupar as mansões celestiais. Mas quando ele chama Josué, antes dele fazer todas essas recomendações, Deus chega para o Josué e diz: olha, Josué é filho de Nun, servo de quem? Até ali ele era servo de quem? De Moisés. Ele servia a Moisés, e Deus dá testemunho do quanto ele serviu. Porque, meus irmãos, servir bem, se subordinar com responsabilidade, a liderança que Deus constituiu sobre a sua vida, é ter a certeza de se colocar em uma posição maior, porque Deus está trabalhando nesse negócio, e isso é profético. Aleluia, Deus.
gente, pastora Amélia, que não sabe estar debaixo de liderança. E Deus contempla isso. Então Deus não tem unir, porque se alguém não sabe ser liderado, ele nunca vai ser líder. E Moisés sabia ser liderado, Josué sabia ser liderado. E Deus dá testemunho disso aqui. Josué, servo de Moisés. Deus estava contemplando, pastor Evandro, a fidelidade de Josué para com o seu líder. E Deus tem honra, viu, meu filho? Deus tem honra para quem se coloca debaixo de liderança, sabendo que a liderança é constituída por Deus sobre a tua vida. Aleluia. Deus então começa a dizer: olha, Moisés, meu servo. Josué era servo de Moisés. Agora Moisés era servo de Deus. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, Moisés. Era como que dizendo: você agora vai deixar de ser servo de Moisés. Você precisa se levantar para ser o meu servo. Você vai ocupar o lugar de Moisés. Olha que responsabilidade. Aleluia. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fogo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém te susterá, ninguém vai fazer você parar. Ninguém. Aleluia. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus estava aqui dizendo: o qual você tem isso a cumprir, mas tem algo grandioso para você desfrutar. Ei, está difícil? Continue marchando com coragem e determinação, porque tem algo grande na tua vida para você desfrutar. A vida eterna já está preparado. Foi Jesus quem disse: e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A eternidade já está pronta, as moradas eternas já estão prontas. Aleluia. Deus somente não permita-se parar no caminho, continue avançando com coragem e determinação, porque Deus é contigo. O que você precisa é conhecer o conteúdo da tua chamada, conhecer o conteúdo da tua promessa. O que foi que Deus prometeu para você? Foi salvação, amém. Você está desfrutando dela. Foi ministério, você já está exercendo o seu ministério, amém. Se não, continue esperando no Senhor. Mas diante de tudo que já temos vivido aqui, com dificuldade ou não, o maior conteúdo da promessa é o céu. O maior conteúdo da promessa é o céu. Ei, precisamos cruzar a linha de chegada. Só levanta o troféu aquele que cruza a linha de chegada. Foi Jesus quem disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um esse galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. As obras agradam a Deus, a sua fé agrada a Deus. Tem pessoas, pastor Amélia, pastor Ailton, pastor Evandro, novos companheiros, que acreditam que fazer a obra está à frente de um departamento da igreja, é ser pastor da igreja. Eu ensino para campo de colheita que a obra de Deus começa a partir daqui. Tem cuidado de ti mesmo. E quando eu cuido de mim, eu posso cuidar do meu irmão. Se eu não cuido de mim, não tenho como cuidar de mais alguém.
galardão. Ei, não pare, continue avançando com coragem e determinação. Deus é contigo. Josué, Deus fez recomendações, mas antes de fazer as recomendações, Deus apresentou para ele o conteúdo da promessa, o conteúdo que envolvia o chamado. Portanto, conheça o conteúdo do teu chamado, porque certamente Deus, quando foi com Moisés, comprometeu-se ser com Josué e foi. Ele também será conosco se continuarmos fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Avançando com coragem e determinação, deve ser o propósito de cada um que aqui está, de todos nós. Muito obrigado pela paciência em poder ouvir o pastor Félix até aqui. Pastora Amélia, pastor Ailton, muito obrigado pelo convite honroso. Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas, esse ministério, que Deus continue prosperando de forma grandiosa. Posso orar, pastor? Posso? Eu gostaria de orar. Se você pode colocar-se nos seus pés, tudo bem, se não. Pastor, eu posso convidar o ministério de danças? Eu quero orar por essas meninas. Pode? Eu gostaria de convidar todas as meninas que fazem parte do ministério de coreografia aqui à frente, por gentileza. Todas as meninas, só as meninas do ministério de coreografia. Glória a Deus. Todas as irmãs, enquanto elas dançam, eu nunca fiz isso, mas nem precisa quebrar o protocolo. Viu? Faltando mais alguém? Igreja do Cristo, com mãos santas, sem ira, sem contenda, estenda as suas mãos para cá. Eu quero orar por essas meninas. Oh Deus, aqui estão as tuas filhas, Senhor, que tem buscado fazer a tua obra com responsabilidade, com dedicação. Mas entendemos, ó Deus, que vivemos dias tão difíceis e certamente a tua palavra nos mostra que a ação de Satanás, o projeto de Satanás é matar, roubar e destruir. Elas ainda são tão jovens, ó Deus, mas têm se dedicado à tua obra, e eu quero, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus Cristo, destruir todo o projeto arquitetado no inferno contra essas vidas, ó Deus. Enche as tuas filhas da tua unção, enche as tuas filhas de autoridade espiritual, enriqueça-as com os dons espirituais, Senhor, que elas possam resistir ao diabo, que elas possam se humilhar cada dia debaixo da tua poderosa mão, para que o Senhor Deus, aleluia, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toda ação das trevas contra a vida das tuas filhas caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a tua bênção, Senhor, e não permita que nenhuma das tuas filhas se curvem aos caprichos deste mundo, mas que cada dia elas possam olhar para ti, Senhor, autor e consolador da sua fé. Ó Deus, enche-as do teu Espírito Santo, enche-as da tua unção, e quando elas desempenharem, ó Deus, esse papel, cumprirem, ó Deus, esse ministério, que o Senhor possa salvar, curar, batiza aquelas que ainda não são batizadas com o teu Espírito Santo, batiza, Senhor, enche-as da tua unção, da tua graça, do teu poder. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, eu oro a ti também pela tua igreja. Toma todo este povo em tuas mãos de poder, Senhor. Deus querido, que esta igreja se levante cada dia, da ousadia do teu Espírito Santo.
enche-o da tua unção, da tua graça, do teu poder, e onde eles colocarem, Senhor, as suas mãos, que haja libertação, que haja transformação para a glória do teu nome, que haja prosperidade espiritual na vida do povo que o Senhor tem desconfiado. Eu oro a ti, Senhor, que haja libertação, que haja salvação de almas neste lugar, Senhor, que a tua igreja cresça a cada dia para a glória do teu nome, a expansão do teu reino na terra. É a nossa oração. Ser com cada obreiro nesta casa, Senhor, e usa-os para a glória do teu santo e adorável nome. Oramos a ti em nome de Jesus. Sendo o teu agir, nós te agradecemos. Amém.